Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos serviços mais importantes para a segurança na nuvem da Amazon, o AWS Identity and Access Management, ou como todo mundo chama, IAM. Olha, se a AWS é parte do dia a dia de trabalho, entender o IAM não é só uma boa ideia, é simplesmente essencial. Pensa um pouco nisso. Foi construída uma verdadeira fortaleza na nuvem, cheia de dados importantes, aplicações críticas. Mas a pergunta que fica é: como é que se controla quem pode entrar, quem pode sair e, mais importante, o que cada pessoa pode fazer lá dentro? É exatamente por aí que a gente começa. Pois é, deixar os portões desse castelo digital sem ninguém vigiando é pedir para ter problema. Um acesso que não é bem gerenciado pode acabar em vazamento de dados, serviços fora do ar e até uns custos bem salgados e inesperados. É por isso que um sistema de segurança forte é tão necessário. E a solução é essa aqui, o IAM. Ele é tipo o sistema nervoso central da segurança na AWS. Pensa nele como o guarda do portão, o recepcionista que checa as credenciais e o gerente de segurança, tudo num serviço só. Ele garante que só as pessoas e as aplicações certas tenham acesso certo na hora certa. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir controlar o acesso, o primeiro passo é saber quem está batendo na porta. O IAM cuida justamente das identidades que funcionam como se fosse a lista oficial de funcionários do nosso castelo digital. Bom, um usuário no IAM é como se fosse um funcionário, com nome e sobrenome. Sabe, pode ser a Maria, do time de marketing, ou o João, que é desenvolvedor. Cada um deles tem uma identidade própria para poder acessar os recursos da AWS. Agora, imagina ter que gerenciar as permissões de cada um, uma por uma. Seria uma loucura, né? É para isso que existem os grupos. A gente pode, por exemplo, criar um grupo desenvolvedores, colocar todo mundo do time lá dentro e dar as mesmas permissões para todos de uma vez só. Bem mais fácil e organizado. E aí temos as roles, ou funções. Pensa nelas como passes de acesso especiais, de visitante. Imagina um consultor que precisa de um acesso temporário a uma parte bem específica do sistema. A gente não cria um usuário permanente para ele. Em vez disso, a gente cria uma role que ele pode assumir por um tempo com permissões super limitadas. Certo. Então já temos nossos funcionários e visitantes identificados. Mas como a gente sabe que o João é mesmo o João? Eles precisam provar quem são, e é aí que entram as credenciais. Elas são, basicamente, os crachás de identificação do nosso castelo. E claro, existem diferentes tipos de crachá para cada situação. Temos as senhas, que são usadas para fazer login no console da AWS, aquela interface web. Temos as chaves de acesso, que são usadas por aplicações e scripts para interagir com a AWS. E por último, temos o super-herói da segurança, a famosa autenticação multifator ou MFA. Isso é como precisar não só do crachá, mas também de um código secreto que só a pessoa tem, geralmente no celular. Essa segunda camada de verificação, que também é conhecida como autenticação de dois fatores, torna um acesso não autorizado muito, mas muito mais difícil. Beleza, agora a gente já sabe quem está no castelo e como essa pessoa provou a identidade dela. O próximo passo é definir o que ela pode fazer lá dentro. E essas são as regras de acesso, que é a parte mais poderosa e granular do IAM. Antes de mais nada, é super importante entender a diferença entre autenticação e autorização. Autenticação é provar quem se é mostrar o crachá. Já a autorização é o que está escrito nesse crachá dizendo, olha, tem acesso liberado ao laboratório X, mas nem pensar em chegar perto da sala do copo. E como é que a gente define essa autorização? Através das políticas do IAM. Uma política é, na prática, um documento, geralmente em formato JSON, que lista de forma bem explícita o que uma identidade, seja um usuário, um grupo ou uma role, tem permissão para fazer. O funcionamento é bem lógico. Alguém tenta fazer alguma coisa, tipo ler um arquivo, o IAM vai lá e olha todas as políticas que estão ligadas àquela identidade e decide, sim, tem uma regra aqui que permite isso, acesso liberado, ou, opa, não achei nenhuma regra permitindo isso, então o acesso está negado. É simples assim. E não precisa ser nada de outro mundo. Uma política, traduzida para a linguagem normal, pode dizer exatamente isso. Ela define quem, no caso o grupo desenvolvedores, pode fazer o quê, ler e escrever, e em qual recurso, que aqui é o banco de dados de testes. Muito bem, nosso castelo está seguro por dentro. Mas e se a gente precisar dar acesso para pessoas de outros reinos? Ou seja, usuários que não estão diretamente na nossa conta da AWS. Como a gente faz? Para esses casos, a gente tem dois conceitos-chave.
A delegação acontece quando uma conta da AWS confia em outra e permite que os usuários de lá acessem seus recursos. Já a federação é quando a gente confia num sistema de identidade externo, tipo login corporativo ou uma conta Google, para validar quem é o usuário. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: tanto na delegação quanto na federação, o acesso é sempre concedido com credenciais temporários. Isso quer dizer que o acesso tem hora para acabar, o que aumenta demais a segurança, já que a gente não precisa criar usuários permanentes para necessidades que são temporárias. E vale lembrar que esse sistema de segurança não protege só um cantinho do castelo, não. O IAM está integrado com praticamente todos os serviços da AWS, desde os servidores virtuais no EC2, passando pelo armazenamento de arquivos no S3, até os bancos de dados como o RDS e o DynamoDB. Ele é a camada de segurança universal da AWS. Bom, conhecer as ferramentas é só uma parte do trabalho. A outra parte, que é tão importante quanto, é saber usar essas ferramentas do jeito certo. Então, vamos ver rapidinho como se tornar um verdadeiro mestre da segurança com o IAM. Uma boa arquitetura de segurança sempre segue alguns princípios. O mais famoso é o princípio do privilégio mínimo, que significa dar apenas as permissões que são estritamente necessárias para uma tarefa e nada mais. Para saber tudo o que está acontecendo, o CloudTrail funciona como as câmeras de segurança, registrando todas as ações. E claro, antes de aplicar uma regra, é sempre bom testar no simulador de políticas para não ter nenhuma surpresa. No fim das contas, a história é essa. Não adianta nada ter uma aplicação incrível ou dados super valiosos se a base do gerenciamento de identidade e acesso for fraca. Tudo pode por água abaixo. O IAM é o alicerce dessa construção. E com isso a gente termina com uma reflexão. Com todo esse poder do IA em mãos, como a segurança do seu próprio castelo digital vai ser projetada? A planta do projeto está agora com quem constrói.